Oi, gente, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta e agora que você já sabe um pouco sobre tabela verdade, eu vou falar sobre o tipo lógico e qual é a utilidade dele. Bom, eu acho que uma grande utilidade do tipo lógico é sair por aí criando inteligências artificiais, né? Claro, você ouve falar muito sobre isso e quando eu falo que você vai poder sair criando inteligência artificial, você já imagina dominando o mundo, mas não é bem assim, né? Eu consigo construir com o que eu sei agora uma coisa que, por exemplo, pudesse responder essa questão aqui, ó. Um programa que conseguisse identificar vários animais, sejam mamíferos, aves e répteis, a partir de perguntas. Então ele pode fazer que o sistema pergunte: esse animal é quadrúpede, ele é carnívoro, ele é mamífero. Então, se você conseguir fazer o sistema estar programado para responder essas perguntas, perguntando no caso ao usuário sim ou não, no final ele vai conseguir deduzir. Vai parecer que ele é inteligente, mas na verdade ele é só um sistema especialista. Ele foi programado especialmente para responder essas situações. Ele é um tipo de inteligência artificial, sim, mas é um tipo um pouco mais simples. Bom, na parte 1, anteriormente, eu tinha falado sobre tabela verdade. Então, a gente mostrou quais são as possibilidades de resposta. Se eu tenho um i, as possibilidades de resultado ou resposta são essas aí que você está vendo. Então, sempre que eu tenho duas condições com i, a tabela da resposta, a tabela verdade com os resultados é essa. E no caso do ou, é essa tabela aqui do outro lado. Existe também, além do i e do ou, um outro operador lógico, que é o não, que é uma exclamação, mas no momento a gente não vai chegar a usá-lo. Vamos deixar ele mais para frente, em algum futuro aí próximo eu mostro esse outro operador, que é o operador que nega, a resposta. Mas logo logo você vai ver ele por aí. Antes de adiante, só para lembrar que quando você tem uma expressão, ela pode estar reunida com muita multiplicação, divisão, soma, subtração, comparação e os operadores lógicos. Você poderia ter uma expressão longa como essa daqui, que misturou várias coisas aí, e se você não colocar parênteses, como é que o computador resolve? Ele primeiro resolve as operações aritméticas, nessa ordem aqui, depois resolve os relacionais, depois o i e depois o ou. Então, se tivesse um exemplo como esse, ó, que não tem parênteses nenhum, ele vai primeiro resolver aqui as aritméticas. Ele vai resolver primeiro o 15 sobre 3, vai ficar aqui com 5. E o resto, ó, ele não mexe. Nas outras situações, nas outras operações, ele não mexeu. Agora ficaram duas relacionais e essa lógica. Ele vai fazer essa relacional e essa vai ficar com a seguinte coisa, 2 menor que 5 é verdade, e 5 igual a 5 também é verdade. Ficou aqui com verdade e verdade, é um i e o resultado final vai ser verdade. Veja que quando você executa um relacional, o resultado não é um número, é verdade. Até agora a gente não viu qual é o tipo para guardar a verdade. Não consigo criar uma variável e dizer que ela começa com verdade ou ela começa com falso, mas eu posso. Isso aí é onde vai entrar o tipo lógico, que eu vou mostrar já já. Se eu pegasse aqui esse exemplo, para ilustrar mais ainda, aquele exemplo que a gente fez na aula anterior, que eu mostrei no vídeo anterior, que é o programa que imprime aprovado se o número está entre 5 e 10. Se eu reescrevesse ele para ter mais essa linha de código aqui, onde ao invés de colocar essa expressão toda no if, eu colocasse ela aqui entre parênteses e guardasse o resto dela em x e fizesse o if x. Será que isso vai dar certo? Na verdade dá, porque é o seguinte: como a gente viu no slide anterior, quando eu tenho uma expressão como essa, o resultado que sai não é um número, mas é algo. Esse algo é verdade ou então falso. Então, nesse instante aqui, o que tem em x é ou verdade ou falso. Vai depender dos valores aqui de entrada para saber se vai ser verdadeiro ou falso. Então, no if aqui, ele avalia isso. Você já sabia que ele avaliava, mas você não sabia que eu podia botar o resultado dessa expressão, que é uma expressão com operadores relacionais, numa variável. E eu posso. Eu também posso criar variáveis com isso. Variáveis que começam com true ou false, que tem esse valor. Essas coisas aí são chamadas de variáveis do tipo lógico ou booleano. O booleano ou o tipo lógico é um tipo de dado que pode assumir apenas dois valores, o valor verdadeiro ou o valor falso.
No caso, como a gente está fazendo numa linguagem de programação que foi criada em inglês, os valores, na verdade, delas são true para verdadeiro e false para no caso de falso. Se eu quiser criar uma variável, eu uso essa nomenclatura aqui do mesmo jeito que eu usava antes, né? Var, o nome da variável, e eu posso começar ela com um desses dois valores. Ou eu começo ela com true, ou eu começo ela com false. Nesse exemplo aqui, né, eu estou começando ela com false. Então, quando você usa uma estrutura como if, o resultado dela vai ser numa variável desse tipo, verdade ou falso, no caso aí true ou false. Quando você via a parte de repetições, que com as repetições do tipo while ou as repetições do tipo for, né, você vai ver que também o resultado delas também é algo do tipo lógico, ele é true ou então é false. Para ficar bem claro, né, eu vou pegar aqui o desafio, né, vou tentar montar aqui esse sistema do começo, né, que avalia animais. Você talvez já tenha feito o sistema assim, né, antes, que avalia animais com perguntas, né? Ele pergunta, faz esse conjunto de perguntas e deduz se é um desses dois animais. Aqui na questão ele pede que você responda as perguntas com 1 ou com 0. Então ele vai perguntar: o animal é quadrúpede? E você vai responder 1 para sim e 0 para não. O animal é onívoro? Você vai responder 1 para sim e 0 para não, e assim por diante para todas as perguntas. No final você vai deduzir se é tartaruga ou então é crocodilo a partir disso aqui. Com isso, ó, com esse conjunto aqui de possibilidades, eu consigo montar a tabela verdade dele. Mas antes da tabela verdade, vamos ver aqui como é que ficaria o código dessa questão. Eu tenho a pergunta quadrúpede, a pergunta carnívoro e a pergunta onívoro. Vou deixar que ele digite elas, e ele vai digitar 0 ou 1. 1 para sim e 0 para não. Aqui, ó, eu fiz um if e perguntei se quadrúpede, o quádrico, como eu chamei aqui, é igual a 1, e carne, que é carnívoro, é igual a 1, eu vou deduzir que é crocodilo. Se quadrúpede era 1 e onívoro era 1, eu vou deduzir que é tartaruga. O sistema, como ele pediu, era tão simples assim. Esse que ele pede na questão só pede isso. Se encontrar essas duas, essa combinação aqui, diga crocodilo. Se encontrou essa combinação aqui, diga tartaruga. Pronto, era isso que era para fazer nessa questão aí. Aquela outra questão que você deve ter feito antes, também tinha algo assim, né? Se eu fosse olhar agora a tabela verdade desses dois ifs, como é que seria essa tabela verdade? Ó, aqui é a tabela do quadrúpede carnívoro, que é que vai dizer se ele é um crocodilo ou não, né? Eu tenho verdade e verdade, aqui fica verdade, né? E nos outros casos dá falso. E a tabela verdade da tartaruga, que ele é quadrúpede e onívoro ao mesmo tempo, né? Eu tenho essas combinações aqui porque a tabela é do i, né? Ela sempre vai ter essa cara. Você pode ver que tem um monte de possibilidades que dá falso. Então, se a pessoa que está testando testou com combinações assim bem estranhas, seu programa não vai dizer nada. Ele só vai responder alguma coisa quando ele botou as respostas bem bonitinhas para dar as condições de ser verdade, porque você só avaliou no código, deixa eu voltar aqui, ó, quando era verdade. As condições para verdade você imprimiu alguma coisa, mas tem, ó, 3 possibilidades de sair falso aqui e 3 de sair falso aqui. Tem 6 situações onde vai sair falso o teu código, 6 casos de teste que poderiam dar falso, e seu programa não vai dizer nada. Ele simplesmente não vai imprimir nada. Como é que eu faço ele imprimir, então, quando as respostas tiverem casos bem esdrúxulos? Como é que eu faria isso? Aí eu vou para essa questão aqui, né? Eu vou evoluir aquela questão que eu chamei de 4, né? Você está achando estranho, poxa, questão 4, onde é que estava 3, onde é que estava 2? Já já você vai encontrar nas nossas listas de exercícios todas essas questões aqui, as que eu mostrei no slide de tabela verdade, no slide aqui também de booleano ou tipo lógico, você vai encontrar uma lista com todas as questões lá, e essas questões estão aqui, eu tirei de lá. Então elas estão com numerações soltas porque elas estão bonitinhas numeradas lá. Então vamos lá. Nessa nova questão aqui, que eu capturei de lá, ele pede o seguinte: faça um programa que seja capaz de concluir qual dentre os animais o usuário está pensando, através de perguntas e respostas. As perguntas são feitas de acordo com essa tabela aqui. As perguntas poderão ser respondidas com 1 para sim, 0 para não, mas agora, se a combinação de respostas não permite identificar o animal, deve ser impresso desconhecido. Bom, você poderia fazer, né? Você sabe qual é a tabela verdade, você pode montar várias combinações de if para dizer, né, que quando o if
for no caso, né, se saiu verdade e falso para essas duas aqui, né, você diz que é inválido, ou falso e verdade aqui, inválido, falso e falso nessa, inválido. Você pode fazer um monte de if também, não teria problema. Aqui eu tenho ela como estava antes, e eu vou usar agora uma estratégia matadora que permite que eu não faça um monte de if para testar todas aquelas combinações. Eu faço apenas esses dois ifs aqui que dão a resposta certa, que alertam alguma coisa, e eu vou criar um if geral para dizer que, ó, se não, para todos os outros casos, você vai cair aqui. Então, para os casos que dá certo, para os casos que tem respostas possíveis, como mostra a minha tabela verdade, que são essas situações aqui, essas permutações aqui, imprima isso. Para as outras permutações, imprima desconhecido. E é aí que entra o uso do tipo lógico ou tipo booleano. Eu vou criar uma variável ali no começo, chamado conhecido. E eu vou começar ela com falso. Ó, lá na primeira linha eu botei ali, conhecido igual a falso. E vou dizer o seguinte, sempre que eu cair aqui nesse if, ó, no if que tem essa cara aqui, que é o if que vai imprimir uma das respostas, significa que eu caí aqui porque eu encontrei uma combinação que pode imprimir uma resposta correta. Então, quando eu tenho aqui essa combinação, que eu imprimo crocodilo, eu vou também dizer que o conhecido vai mudar de valor, vou mudar o valor dessa variável, porque nesse momento aqui eu encontrei um animal conhecido. Então, se eu disse que no começo era falso, quando eu entrar aqui nesse if, além de imprimir crocodilo, eu vou dizer que ela mudou de falso para verdadeiro, porque eu encontrei um animal conhecido. Ele fica assim, ó. Entrou no if, imprima crocodilo, quando foi esse if aqui, e diga que conhecido agora é true. Eu achei um animal conhecido, eu encontrei, naquelas respostas que você me deu, eu consegui identificar algo. Fiz a mesma coisa aqui para tartaruga, ó. Nessas possibilidades aqui que você me deu, eu encontrei um animal que é a tartaruga. Então, o animal agora é conhecido. Além disso, além de dizer que o valor dessa variável vai mudar para conhecido nessas situações, eu vou colocar um terceiro if que eu digo o seguinte, ó. Se você começou aqui com falso e não caiu nem nesse if e nem nesse if, então o valor dela não mudou para verdade. Ele começou e se ele tiver terminado em falso por algum motivo, você vai alertar desconhecido. Então, sempre que o sujeito digitar combinações que não levam para crocodilo e nem para tartaruga, ele não vai cair aqui nesse if e não vai mudar o valor de conhecido para verdade. Então, se ele não mudar para verdade, ele começou com falso e vai terminar com falso. Então, quando ele chegou aqui, ele vai testar se ainda está com falso e se tiver, ele imprime desconhecido. Mas, se por algum motivo o seu código tiver percorrido e passado o caminho aqui, a rota desse if ou desse if aqui, o valor de conhecido vai mudar para true. Então, ele não vai chegar aqui com true ou verdade. Então, esse if não será executado, ele não vai imprimir alerta desconhecido. Então, desse jeito, fica muito mais simples você fazer um código onde você diga que para todos os outros casos dá errado, ou é desconhecido, ou é inválido. Você faz os ifs só dos casos válidos e faz um único if aqui para todos os casos inválidos. Para isso, você usa variáveis lógicas ou variáveis booleanas, como eu mostrei aqui. Bom, então, a vantagem de fazer o uso desse tipo lógico, quando você cria esse tipo, você pode verificar se um evento ocorreu. Os livros de programação normalmente chamam essa variável, né, de variável flag, que é a palavra bandeira em inglês. E eles chamam de flag porque é o seguinte, quando o evento ocorre, você levanta a bandeira, está abaixada, com o valor falso, e quando o evento ocorre, você levanta a bandeira, a flag, né, e muda ela para a verdade. Você também pode imaginar, em alguns outros livros, chamam isso de variável de estado, ou state, e quando o estado inicial, quando ele começa, o estado está como falso. Quando algum evento ocorrer, o estado muda para verdade. Então, você vai lá e muda o valor da variável para true. Então, gente, isso que é tipo lógico. Essa é a grande utilidade dele. Você vai usar muito isso adiante. Pode ser que nas próximas listas que você faça, se você daqui para frente for estudar repetição, você acabe não usando logo no começo exemplos com isso, mas logo você vai precisar de tipos lógicos para um monte de coisa.
certo? Então, eu sugiro agora que você faça a lista que tiver no sistema sobre isso e qualquer dúvida, nos procure. Até mais!